Quero saudar a todos os irmãos da Igreja Virtual com a paz do eterno Deus. Também o meu amigo Jeremias, sua esposa Jocely. Deus abençoe vocês grandemente. Obrigado pela oportunidade de poder repartir alguma coisa que vem da parte do Senhor com os irmãos. A palavra que veio ao meu coração está em Isaías 49, versículo 15 e 16. Diz assim a palavra do Senhor: pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas, ainda que esta se esquecesse, eu, todavia, me não esquecerei de ti. Eis que, na palma das minhas mãos, te tenho gravado, e os teus muros estão continuamente perante mim. A palavra que veio no meu coração para repartir com vocês é sobre a memória perfeita de Deus. Nós, seres humanos, sofremos de muita síndrome do esquecimento. Existe também o mal de Alzheimer, onde a pessoa perde sua memória em questão de segundos. E a pergunta que eu quero fazer para vocês hoje é: você sabe me dizer aonde você estava antes de existir? Onde estava você antes de Deus construir todas essas coisas? Toda a criação, as estrelas, o céu, o mar, enfim. Talvez você não saiba responder, ou talvez você tenha a resposta. Mas eu quero dizer para você que antes de tudo isso existir, você estava na mente de Deus. Você estava já no projeto, no plano do Criador. Assim como Israel, assim como o povo hebreu, eles estavam na mente de Deus para um plano, um propósito, um projeto de Deus. O projeto que Deus tinha com Israel era um projeto grandioso, sempre foi. Tudo que Deus faz é sempre grandioso. Mas muitas vezes Deus precisa criar meios, permitir meios para que o homem ele possa entender esse plano de Deus. Deus não nos obriga a nada, mas de alguma forma Deus permite que coisas aconteçam na nossa vida, para que venhamos nos entregar, nos render a Ele. Assim foi Deus agindo a vida de Israel durante muitos anos, durante milênios. Deus permitia que nações assolassem Israel. E passava-se 1 ano, 2, Deus ia lá e resgatava Israel. Israel se afastava de Deus, afastava o seu coração de Deus. E aí Deus permitia que mais uma nação ia lá, levasse Israel cativo, e Deus ia lá e socorria Israel. Deus levantava juízes, Deus levantava profetas. E Israel sempre ficava nessa brincadeira com Deus. Mas chegou um momento em que Deus olhou e disse assim: é necessário um momento de silêncio da minha parte com Israel. E Deus permite que a Babilônia tome Israel. E Israel vai para esse cativeiro. E Israel achou que Deus iria socorrê-los logo. E o coração de Deus ficou ardendo e ele se calou para com Israel.
Deus se calou para com Israel, porque era necessário. Era necessário Israel sentir a ausência de Deus, sentir a distância de Deus, para que eles quebrantassem o seu coração. Ao ponto de, se os irmãos pegarem e lerem alguns salmos, vocês vão ver o salmista, os babilônicos zombando dele, dizendo assim para os levitas: cante um cântico de Sião. E eles diziam: junto aos rios da Babilônia sentávamos e chorávamos, lembrando de Sião. Começaram a sentir saudade daqueles encontros com Deus, da terra original deles. E eles diziam assim: pendurávamos as nossas harpas e chorávamos, lembrando de Sião. Tamanho foi o silêncio de Deus, e tamanha foi a saudade do povo de Israel para com Deus. E aquele silêncio de Deus. Passaram-se os anos, passaram-se 10 anos e Deus nada. Passou-se 20 anos e Deus nada. E foi passou-se 50 anos e Deus não falava, Deus não agia. Deus não levantava um profeta, Deus não levantava um libertador. Mas lá na eternidade e na própria palavra de Deus já estava tudo planejado, estava tudo projetado, porque a memória de Deus é perfeita. Deus se cala, mas não fecha os olhos. Deus se cala, mas Ele está agindo. O coração de Deus sempre foi e sempre será abençoar o seu povo. Mas Deus nunca obrigou o seu povo a nada. Deus sempre esperou que seu povo se voltasse a Ele. E nesse período de silêncio, Israel começou a dizer: Deus não lembra mais de nós. Deus esqueceu-se de nós. Deus se tornou alguém com uma amnésia, com mal de Alzheimer. Deus teve uma síndrome do esquecimento. Deus não lembra mais de nós. Nós clamamos, Deus não ouve, nós oramos. Deus não fala, nós jejuamos. E Deus não nos responde. Esse momento de silêncio de Deus foi necessário para quebrantar Israel, para esmiuçar o seu coração, para fazer ele sentir saudade, o quanto Deus faz falta na vida do ser humano, o quanto Deus fazia falta na vida de Israel. Mas mesmo neste silêncio, Deus estava trabalhando. Deus já tinha deixado profetizado antes de Ciro nascer que ele seria o libertador do povo de Israel. Se você ler lá: assim diz o Senhor ao meu ungido Ciro. Um dia, um dos levitas estava lá, um dos escribas, não sei dizer ao certo, mexendo nos pergaminhos sagrados, encontraram esse pergaminho santo do profeta Isaías, falando o nome de Ciro, muitos anos antes dele nascer. E ele leu para Ciro, e Ciro ficou maravilhado: mas como alguém vai falar o meu nome antes de eu nascer? Esse vai libertar o meu povo. Eu sinto a presença de Deus nessa palavra, eu sinto o Espírito Santo de Deus. Mas Israel estava dizendo: Deus esqueceu-se de nós, Deus não lembra mais de nós. E aí vem a voz do profeta dizendo:
pode uma mãe esquecer-se do filho que ainda mama? Quando o povo de Israel foi cativo para a Babilônia, os babilônicos disseram: nós não vamos fazer como o Egito fez, matar as crianças, os homens. Nós vamos pegar as crianças quando nascerem, depois que elas desmamarem, nós vamos entregar para as mães babilônicas criarem esses filhos. E a história diz que as mães, antes de se despedirem dos seus filhos, elas faziam uma festa solene, confeccionavam as iniciais dos nomes dos seus filhos e colocavam nas brasas, e elas pegavam e queimavam a sua mão com as iniciais dos nomes dos seus filhos, e elas diziam assim: os nossos filhos podem esquecer-se de nós, mas nós nunca iremos nos esquecer deles. E Deus estava lembrando Israel dessa festa solene, disse assim: pode uma mãe esquecer-se do filho que ainda mama? Oh, glórias ao nome do Eterno. Assim, mas ainda que essa mãe não tivesse confeccionado o seu nome do seu filho e não tivesse gravado na palma de suas mãos, ainda que ela entregasse esse filho para os babilônicos criarem sem nunca mais se lembrar dele, o Senhor estava dizendo: eu todavia não me esquecerei de ti, porque a minha memória é perfeita. Eu não sofro de amnésia, eu não sofro de Alzheimer, a minha memória não se compara ao homem. Eis que te tenho gravado, o Senhor estava dizendo: eis que te tenho gravado na palma de minhas mãos. Vocês estavam na minha memória. Antes de você nascer, você estava dentro da minha mente, dentro do meu coração. Quando eu fiz o homem, eu fiz ele com as próprias mãos. Vocês são obra-prima das minhas mãos. O que eu quero dizer para você que está me ouvindo essa palavra nesse momento, que talvez você esteja passando um momento da sua vida em que você está dizendo: Deus esqueceu-se de mim, Deus não lembra mais de mim. Parece que eu oro e o céu está fechado, parece que eu clamo e Deus não vem. Mas esse silêncio de Deus é necessário para fazer você entender o quanto Deus é importante na sua vida. O quanto o Senhor é importante no seu coração, na sua alma. E no momento certo Ele se levantará. Ele jamais poderá esquecer-se de ti. Ele jamais poderá tirar você da sua memória, porque você faz parte dele, você é uma extensão dele. Todo filho é uma extensão do seu pai. Nós tendemos a tentar entender a mente de Deus com a nossa mente. Nós somos muito limitados e temos ego, mas o nosso Deus, ele não tem ego. Ele nos permite ficar em silêncio. Mas antes desse momento acontecer, Ele já escreveu a forma como iria te tirar dessa situação. Assim como Ele escreveu a Ciro, existe uma carta de Deus, aleluia, escrita de como a tua vitória será. E você irá glorificar o nome do Senhor. Eu sinto a presença de Deus. Receba essa palavra em nome de Jesus. Receba essa mensagem. Você está gravado nas palmas das mãos do Senhor. Está na palma da mão do Eterno. E ela não está encolhida. Ele está em silêncio, mas Ele está te vendo. Que Deus abençoe os irmãos. Em nome de Jesus. Gratidão por essa oportunidade. E que o Espírito de Deus inunde os vossos corações. Em nome do Senhor, um ótimo final de semana a todos, em nome de Jesus.